Olá, como estão todos? Então, mais uma vez nós nos reunimos, vamos dar início ao nosso encontro, elevar os nossos pensamentos, agradecendo sempre a Deus, nosso Pai, por essa oportunidade, Jesus, mestre, amigo querido, por todo esse amparo, todo o amor que nos envolve. Faça de nós, Senhor, instrumentos da Tua vontade, que tenhamos em nossos caminhos a força e a coragem em nossas buscas. E a gratidão, Pai, pela doutrina espírita, principalmente pelos ensinamentos de Jesus, pelo caminho que seguimos. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a sua vontade, jamais a nossa, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe, Senhor, nossas dívidas, assim como devemos perdoar nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações e novos erros. E livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Bom, trouxe aqui hoje uma passagem do livro La Fontaine e o Comportamento Humano. Ele é um livro ditado pelo Espírito Hamed, psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto, tá? Esse livro aqui ele é bem interessante porque ele traz algumas daquelas histórias com uma moral, com um significado, né? Então, traz ali questões referentes à nossa vida, né? Aquilo que nós passamos, né? Onde no ano de 1621, mais ou menos, né? Na França, aqueles historiadores, né? Aqueles pensadores, eles observando ali as questões, né? Do que envolvia questões muitas vezes da natureza, até do comportamento dos animais, né? Enfim, tudo que se passava. Então, era refletido e trazido ali com uma história, né? Com um significado, com uma moral, né? Com um porquê, né? Relacionado ao nosso comportamento, né? E a gente sabe que nós, ao longo das encarnações, as oportunidades que nós temos, é justamente nos dadas essas oportunidades para que possamos nos aprimorar, tá? Então, eu separei aqui hoje uma história, deixa eu pegar o título aqui, que fala sobre os coelhos, né? E onde ele fazia ali o estudo dos comportamentos dos animais, né? E aí ele chegou à conclusão, a moral da história, falando sobre o medo do novo, né? Que é o que nos assola hoje em dia, né? Nós temos medo no novo, sim. Nos choca, sim, né? Precisamos nos ambientar, muitas vezes nos escandalizamos por causa desse novo, sim, né? Porque nós trazemos um comportamento já enraizado em nós ao longo dessas encarnações. E para nós deixarmos esse comportamento para trás e olharmos com possibilidades, novas questões, novos comportamentos, mas sem deixar de trabalhar o que nós hoje temos, né, como uma necessidade, muito referente ao nosso orgulho, nossa vaidade, ao egoísmo que é tão forte ainda em nós. E essas ideias, essa novidade, né, pode nos auxiliar. Mas nós pensamos, nós refletimos para aquilo que queremos ou não. Então, tudo é um preparo para nós chegarmos até esses questionamentos sobre essas possibilidades e aceitar que nós erramos. Demanda um tempo, leva um tempo. Mas não é impossível. Tudo é difícil, sim, porque para nós ainda é muito necessário um exercitar, né? Precisamos nos exercitar no bem, em fazer o bem, em buscar o bem, em querer o bem para nós. E o limite ainda é muito estreito.
porque estamos mais ligados nas questões comportamentais aos erros e às dificuldades do que os acertos. Mas isso não é motivo de revolta, não deve ser um motivo de revolta para nós, e sim um motivo de possibilidades de melhorias. E as ideias que nós estudamos, desse caminho que nós abraçamos, que é o Espiritismo, que são os ensinamentos de Jesus, é daquilo que tanto necessitamos, que é o amor, que é a caridade, onde Jesus nos deixou como um caminho em bases seguras para a nossa felicidade. Então, por isso que esses ensinamentos, eles mexem conosco, porque trabalhando o nosso orgulho, a nossa vaidade, nós estamos deixando de lado essas situações, esses sentimentos, estamos pouco a pouco buscando sentir esse amor que Jesus tanto nos diz até hoje. E chegou o nosso momento, sim, por que não, de buscarmos. Tá? Então, a novidade ainda para nós nos choca. Mas é uma questão de se exercitar e de se permitir. Refletindo cada passo que nós damos, cada passo dado por nós. Daquilo que nós estejamos buscando. Como eu me sinto quando eu tomo determinada atitude. Quando eu me sinto quando eu tento controlar alguma coisa. Quando eu me sinto quando eu tenho que ter um outro comportamento. Ou quando eu me sinto quando eu mantenho aquele comportamento que eu já trago de muito tempo. Então, é uma reflexão, né, para cada um de nós. O medo do novo. Podemos tranquilamente mudar de ideia se surgirem novas informações que exijam de nós essa postura. Ao que parece, temos medo de ser convencidos pelos argumentos e razões dos outros. O motivo é o receio de precisarmos alterar nossas opiniões. Tá? Isso é muito difícil ainda, né? Mas, como estamos conversando aqui, né? Podemos. Jogando fora os juízos que alicerçam nosso ponto de apoio, bem como o prestígio e a reputação. Preferimos viver deprimidos a dar o braço a torcer, a abrir mão de uma teima ou a nos rendermos a uma evidência, cujo resultado seria benéfico, pois nos traria muita alegria de viver. Então, preferimos viver, vou até repetir, deprimidos a dar o braço a torcer, abrir mão de uma teima ou nos rendermos a uma evidência cujo resultado seria benéfico, pois nos traria muita alegria de viver. Né? Então, temos o nosso livre-arbítrio. Né? Mas, ao mesmo tempo que fazemos escolhas, temos que refletir sobre elas, né? Aquilo que nós estamos conversando. Como eu me sinto buscando de uma forma ou de outra. Não devemos escamotear nossa energia prazerosa em nome do condicionamento social, para darmos a falsa impressão de que somos pessoas boas, ajustadas e nobres, e na essência sermos profundamente infelizes, né? Então, não devemos escamotear, desperdiçar a nossa energia prazerosa. Devemos ser autênticos. Para que criar um perfil que não é aquilo que eu estou sentindo? E hoje em dia é algo que acontece muito, né? Nós queremos exteriorizar alguma coisa, mas por dentro há muitas situações que requerem ali o nosso cuidado e estamos deixando. Temos que ser autênticos. Não, a gente não vai conseguir esconder muito tempo as situações. Então, por que não sermos autênticos para conosco? Ser quem somos, admitirmos, buscarmos, não simplesmente criarmos barreiras referente a sentimentos, aquilo que está passando conosco, mas sermos sinceros conosco mesmo.
pois aí teremos certeza dos caminhos que devemos seguir. O amparo da espiritualidade, aquela conversa franca com Deus. Deus, me ajuda, não consigo. Porque nós podemos esconder dos outros, mantermos uma personalidade para os outros, mas não para nós mesmos. Mas não para nós mesmos. É muito mais cômodo ficar no lugar comum, mantendo a mente fechada a novos aprendizados, a uma postura ajustada a um nível limitado de saber, mas é confortavelmente enfadonho, cansativo, não querer correr o risco de aderir às produções que fogem a padrões costumeiros, temendo perder nosso referencial interno. Mudança é cansativa? Sim. Trabalhosa? Sim. Mas ao mesmo tempo, colheremos os frutos de nossas escolhas, da nossa perseverança, do nosso trabalho. O bem atrairá sempre o bem. Nos sentiremos fortalecidos em nossas buscas, sintonizaremos com os nossos amigos espirituais, nosso anjo da guarda, porque nós estamos fazendo o mais importante, que é a nossa parte. Somos pouco receptivos à renovação das ideias, porque acreditamos ser humilhante reconhecer nossas falsas interpretações e equívocos e ter que anular nossas decisões por outras, né? São questões que envolvem ainda o nosso orgulho e a nossa vaidade tão latente. Então é muito difícil. Requer um trabalho muito grande, mas não impossível. Muitas vezes achamos que não conseguimos dar os passos necessários. Ou olhamos aqueles ensinamentos, as parábolas, as histórias de Jesus, que nos leva a esse convite da nossa reflexão com novas ideias e possibilidades. Ou então aquilo que nós aprendemos da doutrina e achamos que é muito difícil, que é muito impossível. Acompanhamos história de irmãos, né, já no plano espiritual, como André Luiz, entre outros, que também, assim como nós, têm ali as suas refregas, as suas necessidades, as suas buscas, os seus embates, na busca do equilíbrio, mas que nos deixam ali um caminho, né? Nos deixam ali possibilidades a dizer a cada um de nós, olha, eu venci o bom combate. E nos faz esse convite para que possamos fazer a nossa parte também e não desistirmos, porque é possível. Né? Então, é difícil sim, mas não é impossível. Depende do nosso querer. Todavia, quando os dias passarem, a marcha do progresso tornar evidente tudo aquilo que refutamos, aí perceberemos que a nossa posição obstinada diante do novo era fruto de nosso orgulho e ignorância. O vaidoso é o que mais rejeita as coisas inusitadas, né? Aquilo que nós falamos, questões comportamentais, sentimentos que ainda trazemos, tá? Então, essa encarnação pode ser aí um nosso primeiro despertar para novas possibilidades, onde nós podemos enxergar um pouco além daquilo que nós acompanhamos no nosso dia a dia, das nossas rotinas, né? Porque aqui estamos, a oportunidade daqueles que estão conosco, né? Porque eles estão conosco, o que podemos fazer, né? E aí sim, entender a ajuda e aí sim nos esforçarmos e buscarmos. Quantas vezes por interesses pessoais, fama, dinheiro, ascensão social, apedrejamos o novo, denegrimos sua imagem e o atacamos sem piedade. Quantas vezes por comodismo, perdemos a chance de evoluir porque não encaramos o novo, né? Novas possibilidades. Eu sou assim, nunca vou mudar, não consigo.
deixa para depois, que a gente ainda, né, nós espíritas ainda temos esse erro de pensarmos, se ainda pensamos, temos que mudar, né, esses pensamentos. Mas se eu vou reencarnar, então deixa para próxima, agora não quero me esforçar, não. Mas não podemos nos esquecer que o nosso momento é agora. Não é à toa que temos acesso aos estudos, não é à toa que temos acesso a todo esse rico material de interpretação e conhecimento sobre a nossa verdadeira vida, seja a nossa vida espiritual, que é a nossa verdadeira vida, ou a nossa vida transitória, que é a vida carnal. Mas o nosso melhor momento é agora, onde estivermos e fazer aquilo que podemos. E com certeza nos daremos ali face a face com um potencial que nós trazemos no nosso íntimo de melhorias, uma força, uma coragem, um querer. Basta a nossa vontade. As mudanças são necessárias. Mudar faz bem porque exige um novo olhar, amplia o campo de visão, estimula a reflexão e, consequentemente, acarreta o amadurecimento. Então, mudanças são necessárias? Sim, não podemos esquecer quem somos. Seres espirituais em processo de evolução. E quando nós falamos processo de evolução, está ligado diretamente a melhorias, a boas construções. Nós não regredimos. Nós podemos ficar parados, mas nós não regredimos. Nós sempre caminharemos para frente. Tá? Então isso é importante a gente saber. Depende de nós, né? O novo, muitas vezes, parece em nossas vidas como um conflito, um problema a ser resolvido. É o que nós estamos aqui comentando, né? Não se deve evitar o novo nem reagir contra ele. Interagir com o novo. Eis o que deve ser feito. Aceitar aceitar as mudanças é uma prova de inteligência. O homem inteligente é aquele que se adapta às novas situações e com elas se integra, né? Que vê ali novas possibilidades, que tem ideias otimistas e não ideias pessimistas quanto àquilo que está acontecendo. Nós vamos nos adaptando às novas possibilidades. Portanto, coragem, pessoal, vamos ter coragem, acreditando que se aqui estamos para as nossas melhorias e novas possibilidades. Diante do novo, nem sempre precisamos mudar o caminho. Às vezes, só mudamos o jeito de caminhar. Então, para fechar essa frase, vou até repetir. Diante do novo, nem sempre precisamos mudar o caminho. Às vezes, só mudamos o jeito de caminhar. Olhos de ver e ouvidos de ouvir. A nossa interpretação perante aquilo que a vida nos oferece. Sempre haverá algo de bom nas situações para nós aprendermos, refletirmos as nossas melhorias, aprendizados, mas algo que vai enriquecer a nossa caminhada evolutiva. E é esse convite que nós recebemos, seja da doutrina, principalmente de Jesus, que dizia para: vinde a mim, vós todos. E ele é o amigo de todas as horas, que deixa ali o amor, a caridade, como um ensinamento, como um caminho a se seguir. E nós, cada um no seu tempo, chegando, refletindo, aceitando essas ideias, mas sabendo por que as aceita. E assim nós vamos trabalhando e fortalecendo a nossa fé. A fé na vida, a fé na criação, a fé nas possibilidades e principalmente a fé naquele que jamais nos abandona, que é Deus nosso Pai.
é algo que se sente, mas que se entende para que possa ser sentido. E aí veremos que jamais estaremos sós. Há muitos que nos auxiliam. Vamos em frente, todos, fortalecendo os nossos passos, ainda tão pequeninos, mas que esses caminhos que a vida há de nos oferecer são as possibilidades necessárias. Então fica aí, pessoal, para todos nós esse ensinamento. O novo, novas ideias que libertam a nossa consciência, a nossa forma de pensar, para novas melhorias e possibilidades. É o convite que Jesus faz a todos nós. Então vamos finalizar pedindo que Jesus, nosso amigo querido, nos guie, nos fortaleça os passos, nos dê força e coragem, para que possamos entender a nossa caminhada terrena, entender essas possibilidades de melhorias que nos são ofertadas a todos que aqui se encontram, e assim possamos seguir a nossa caminhada adiante. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentações. Auxilia-nos, Senhor, e livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Estejam em paz.